Gabirões do meu Brasil, eu sou Desi Rebeck. E antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, compartilhassem e, por que não, amor, seguir o canal, já deu na hora. E no vídeo de hoje, tô com uma bomba que vai chacoalhar o Brasil. Estarei com ela, que vocês, gente, toda hora, quase que a cartinha da Xuxa, vocês pedindo pra chamar essa mulher, e essa mulher está aqui. Porque a gente é dessas, né? Você é dessas? Deixa aí nos comentários. Eu quero os aplausos pra Viper Williams do canal Insônia Vlogger. Estou morta, revivida das sombras, querida. Estou aqui nesse canal maravilhoso porque a gente vai barbarizar, viva ou morta. Esse feat aconteceu e acontecerá mais vezes, não é mesmo, Desi? Porque a gente já gravou pro meu canal e a gente já tá íntima. A gente é muito amiga. Amiga, é como eu falei, a gente já é irmãs de dregarias, a gente já faz as patifarias tudo junto. Então vai ter milhões de feats, porque eu não tô nem aí se a gente é J-Lo e Pitbull. 2 vídeos mais que a gente grava, eu já tô usando peitão. Eu trabalho com imagem. E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre o cancelamento, como ele funciona, como ele acontece e quem são as canceladas do RuPaul's Drag Race. Você é uma canceladora? Amiga, tu sabe que eu morro de medo dessa função de cancelamento, porque a gente que trabalha com internet, se a gente fala alguma coisa errada, mal interpretada, o cancelamento vem. A gente já teve escola aqui no Brasil com Carol com K, que a língua é um chicote. E em Drag Race não é diferente, bichas amadas meu Brasil baronil, porque mesmo nas temporadas anteriores, né, Desi, a gente não tinha toda essa cultura do cancelamento ainda. Aí a gente teve esse grande pico com uma drag queen mais recente que a gente vai falar aqui, e o FBI das bichas voltou pra ir catando assim, ó, a historinha das drag queens. Então, sei alguma das coisas que a galera me traz, eu procuro saber sim, pra ver aonde que eu posso ir, de quem que eu posso falar, quem é que vale a pena falar a respeito. E eu acho que é bem importante que a gente esteja por dentro sim dessas atitudes de pessoas que fazem drag, que são influenciadoras, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar a medida certa do cancelamento, porque é um tema bem delicado e complexo, né, bicha? Amiga, demais. E envolve muita responsabilidade, sabe? Imagine a gente destrinchar o nome cancelamento, que é a gente meio que tirar essa pessoa aí dessa roda que é a internet, que é qualquer meio que ela esteja se propondo ali. Então a gente tem que ter uma responsabilidade. Antes de cancelarmos uma pessoa, a gente tem que saber o que essa pessoa realmente fez. Não a gente vê uma fic, não a gente vê uma notícia da internet. A gente tem tudo aí nas mãos, a gente só ir pesquisar, só saber o que aconteceu, como aconteceu, porque é a vida de uma pessoa, sabe? E parece que muitas pessoas, inclusive, estão brincando de Deus por aí, sabe? Falando quem deve ou quem não deve. É uma loucura, amiga, é uma loucura. E pelo mais ou menos, bora dizer assim, não que ainda seja, mas as coisas hoje estão um pouco mais saudáveis, porque a gente sabe que antigamente o cancelamento era muito mais seletivo. Você tá aí há muito tempo fazendo reviews, você sabe, né, como é que funciona. Eu tava te ouvindo falar e eu acho muito importante que as pessoas tenham esse senso, exatamente porque eu aprendi muito na internet. Muito dos termos que eram enraizados na minha cabeça e que às vezes eu trazia pros reviews e eles surgiam, a galera vinha com toda a humildade, com toda a delicadeza nos comments, falar, olha, não se fala mais assim, essa palavra se caiu em desuso por causa disso. E eu, aos poucos, fui me readaptando, fui aprendendo, fui realmente entendendo que eu tô nesse espaço de internet, que é importante eu me moldar para que não venha machucar ninguém, não venha a ser mal interpretado, sabe? E a gente vai ver nessa listagem que teve drag queens que não é muito nesse parâmetro de ser mal interpretado, que realmente sabiam que estavam fazendo coisas tenebrosas, coisas que não eram tão legais e ainda assim seguiram. Então a gente precisa falar sobre essas drag queens e sobre esses níveis de cancelamento, porque a gente precisa colocar tudo numa grande balança pra gente não ser Deus, que nem a Desi falou, né? Pra gente mais ou menos organizar essas ideias. Porque no final das contas, o cancelamento ou não, ele tem que existir como uma forma de educar essas pessoas, ou então um convite para que essas pessoas desconstruam e elas encontrem um caminho saudável. Porque a gente sabe que às vezes a internet também é um caminho muito sem volta, tem muitas pessoas que têm canais aí e elas ainda assim conseguem jogar ódio.
que a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente não sabe quem está assistindo o nosso vídeo, a gente não sabe quem está assistindo o nosso canal, e essas pessoas que estão assistindo, quando elas entram pra assistir, procurando entretenimento. Então é legal que todo mundo que esteja assistindo estejam felizes, estejam rindo, não desconfortáveis em qualquer coisa. Mas enfim, eu vou começar, por exemplo, com uma Queen que, nossa, gente, ela sofreu muito. Eu vou dizer que o cancelamento dela foi um cancelamento extremamente seletivo. E eu estou falando da Tyra Sanchez. Esse cancelamento, inclusive, é uma coisa que resultou estigmas, resultou bastante marcas nessa pessoa, que inclusive hoje resultou em ela não se montar. Foi exatamente essa catalisação aí do ódio, do fandom ali, por conta dela ser a winner. Muitas pessoas queriam a Raven. Exatamente. E quando eu olho pra história da Tyra, quando eu comecei lá na 9ª temporada, na 8ª temporada, a gente já tinha tido várias queens ditas problemáticas e mais ou menos que se levantou uma questão aí, mas a Tyra Sanchez foi o grande alvo porque ela é a drag queen que respondeu, ela é a drag queen que não ficou quieta, ela é a drag queen que disse, não, tu não vai falar isso de mim, e ela realmente foi contra as pessoas que falavam mal delas, que eu não vou dizer que são fãs, porque eu acho que fã não é essa ideia, são pessoas que iam não é. São pessoas que iam na rede social dela pra atacar, pra jogar ódio, da mesma maneira como Até o filho dela, o povo xingava o filho dela, dizia que ia matar o filho dela, porque teve, enfim, Tyra, ele é pai, né? Era horrível a forma até onde a questão do ódio atingia, sabe? Atingindo a família dessas pessoas. A própria Silk Nutmeg Ganache agora, ela tem esse momento de redenção. Só que ali as pessoas usavam a questão de dizer que ela era uma pessoa muito escandalosa, que ela era isso, que ela era aquilo. Só que as pessoas iam nas redes sociais dela falar que ela deveria morrer, que ela não deveria fazer drag. E cancelavam ela moralmente, sabe? Não era um cancelamento por conta de algo, mas cancelava ela pela forma de como ela ser. E essas são as mesmas pessoas que foram, por exemplo, no Instagram da Cameron Michaels, julgar ela, xingar ela por causa de um lip sync que ela fez e que era uma música pré-selecionada pra ela, que trocaram de último momento, enfim, teve todo esse bafo que rolou. Amiga, mas é assim, ó, esse ponto aí da Cameron Michaels eu já não concordo não, porque é um cancelamento já meio que distorcido, é um descontentamento, e eu senti muito da Cameron Michaels ela trazer uma narrativa por conta de uma reputação que ela queria criar. Porque assim, se a gente fosse olhar os ódios, não tinha um ódio, assim, como as pessoas faziam um ódio pra Silk, sabe? É um ódio diferenciado. Ela tava ali com a reputação de uma lip sync assassin que ela queria ter, sabe? Não sei o que envolveu, mas eu achava diferente. Mas o ponto que eu quero dizer é que esse mesmo fandom que vai lá e cobra um descontentamento da Cameron, do tipo, tu não me entreteve, sua péssima, não sei o que, são as mesmas pessoas que pegam uma fragilidade ou que estão descontentes também pela vitória de uma winner e atacam a família, tentam de alguma maneira passar por essa etapa da ludicidade de um reality show pra atacar fisicamente, moralmente, uma pessoa, um artista, e cada drag queen tem um gênio diferente, tem uma paciência diferente, tem muitas drag queens que aguentam no osso, tem drag queens que não, tem drag queens que vão lá, revidam e falam mesmo. As coisas hoje estão tomando uma proporção diferente, que se você for observar, por exemplo, tá todo mundo procurando aí o histórico das queens, como a gente aconteceu ali na Austrália, o Down and Under foi inclusive aí um celeiro de canceladas, sabe? Todo mundo falando ali que era uma temporada porta de cadeia total. E tava todo falando, porque essa aqui, ela teve um comportamento racista no passado. Essa aqui teve um assédio moral. Que são posicionamentos muito válidos, só que aí entra exatamente aquilo que você estava falando no início. E a desconstrução dessas pessoas, sabe? Porque aí as pessoas cancelam, mas não querem saber em relação a como essas pessoas encontram hoje. Claro que tem muitos casos perdidos aí. A gente viu a própria Dovima aí, por exemplo, que ela fez um comentário extremamente racista por conta de uma mulher estar usando uma camisa antirracista, e ela questionou aquela camisa lá e ela não se desculpou. Ela apenas continua a vida dela. Então existem coisas aí que as pessoas ainda têm essa resistência à desconstrução.
Sim, e o que eu vejo do caso da Dovima, por exemplo, é que é uma drag queen muito nova. A gente via ela durante o Drag Race Espanha, querendo passar essa vibe meio beach, meio eu não me arrependo das coisas que eu faço. E daí eu penso que o programa, ele tem essa visibilidade toda e tem muita drag queen nova que entra e que não tá desconstruída ainda. E eu não vou passar o pano pra Dovima. Eu acho que como ela é uma artista, uma pessoa que tem um público, cria um público, entrou num programa a nível mundial e ela não pede desculpas pelos atos dela, assim como várias outras queens, seja nova ou seja mais velha, enfim. A própria Tabitha, né? E daí eu acho que quando acontece isso, aí a gente tem que pensar no cancelamento mesmo. Mas eu não defendo o cancelamento de tu ir na rede social da drag queen e ficar todo dia xingando ela, não sei o quê. É simplesmente não consumir mais o conteúdo. Exatamente. Você fez um ponto muito importante aí, é não consumir. Não é revidar o ódio com ódio. Exato, porque se tem a drag queen X e ela tem esse discurso de ódio, ou sei lá, alguma coisa problemática dentro da narrativa do que ela fala, e eu acho que isso não é uma coisa legal, eu simplesmente paro de acompanhar o trabalho dela e vou dar minha visibilidade para outra pessoa que converse mais comigo. Agora, essa história de estar idolatrando pessoas que têm discursos que são discursos problemáticos, aí a gente está dando pauta para que o cancelamento perca essa força e para essas pessoas continuarem disseminando esse discurso e continuar tendo essas atitudes dizendo, não vou pedir desculpa, é isso que eu acho e pronto, o que eu acho que não é o caminho. Aí, nesse caso, a gente pensa no cancelamento sim, porque a desconstrução não serviu, a pessoa simplesmente não quis aprender. É tanto que a gente vê que a desconstrução é algo que está sendo começado para sendo influenciado às pessoas, sabe? É algo passado para frente. Isso é uma tendência e é uma boa tendência. Só que no meio de tudo isso tem como as pessoas reagem a essa tendência. Principalmente é uma aspa que é muito que eu falei, que é sobre as canceladas que tentam cancelar, que são as pessoas que ainda não têm um comportamento, digamos assim, legal, que são as pessoas que estão jogando ódio ali na desculpa de que aquela pessoa merece o ódio, assim, entre aspas. Só que aí, na verdade, é só a roda girando, nada foi mudado aí. É que, na verdade, vira uma queda de braço e vira a questão negativa, porque hoje em dia existe a palavra lacração. Aí as pessoas usam a lacração para tentar, de alguma maneira, tirar a força da militância, que é uma coisa que é muito importante. Mas eu acho que a palavra lacração, dessa maneira pejorativa, cabe muito bem dentro das pessoas canceladas que tentam cancelar, porque vira assim uma queda de braço. Quem que eu vou achar hoje pra cancelar, pra militar, pra ganhar like, pra isso? Porque tudo volta daí pras redes sociais. Não é um movimento social de verdade, como se eu me importasse. Na verdade, o que eu quero é inflar a minha imagem, cancelando o outro em cima de qualquer coisa que ele faça, diminuindo o outro em cima de um erro, de uma falta de instrução. Então, essa parte acaba tirando força até do próprio cancelamento e também da própria militância, né? E a gente tem aí um grande exemplo que foi a Cherry Pie, que é um cancelamento totalmente que não tem uma defesa, sabe? Ela deu entrevista, ela reconheceu tudo que ela fez, inclusive disse que podem ainda surgir outros casos, então não era apenas um caso isolado, era algo, e ela diz que tá tentando mudar, mas gente, foram coisas extremamente graves, sabe? Eram coisas muito pesadas, então é um cancelamento inevitável, e não é que eu não vou lá no Instagram dela ficar jogando ódio pra ela, simplesmente pra mim é como se fosse uma peça que não existe, eu não vou lá mais engajar essa pessoa, então pra mim, profissionalmente, ela não existe mais. Cherry Pie foi uma bomba que caiu durante a temporada, porque a gente, fazendo a revisão, a gente jamais imaginaria que esse tipo de comportamento viesse daquela drag queen ali, e daí a gente consegue entender como existe essa magia da televisão, essa atuação, essa máscara que se cria, porque ainda acho que se ela tivesse negado, muitas pessoas ainda ficariam na dúvida. E iria exatamente arranjar uma forma de tentar diminuir a pessoa que estava ali acusando, a vítima, sabe? A vítima, no caso, iria virar
um alvo pro ódio. Exato, e é por isso que muita pessoa se cala e não denuncia, não fala nada, com medo dessa questão de narrativa, porque o outro é um personagem muito grande, é uma figura muito grande, ainda mais dentro de Drag Race. Então, o ódio gera muito medo dentro dessa situação e desse contexto. E quando acontece isso com a Sherry Pie, a gente olha para aquilo e a gente não sabe como reagir, porque ela ainda tá dentro de Drag Race, tiveram que reeditar toda a temporada para tirar as partes dela, porque eu acho que o que mais o programa queria que ela negasse para que eles pudessem manter esse cronograma de alguma maneira. Foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, foi uma coisa muito pesada, foi uma coisa que realmente eu acho que é uma ilustração perfeita da gente entender o que pode ser o cancelamento. E quando a gente fala de cancelamento, e eu acho que a Daisy concorda comigo, quando a gente fala de cancelamento é exatamente de não consumir mais o material desse artista, é de não dar mais voz para esse artista falar, para esse artista agir, porque o lugar de artista fora, né, desse comportamento é no palco, é falando com as pessoas. Mas o que a Sherry Pie vai falar com as pessoas com um background desse? Eu acho que na verdade o que ela tem que fazer é psicólogo. Procurar uma desconstrução dela, ao menos ela viver em paz, procurar uma nova forma de viver, eu não sei. Eu realmente... A Sherry Pie, pra mim, é uma situação da qual eu lavo as minhas mãos. Eu não quero tratar. Só que ela ilustra muito o que a gente tá falando aqui, exatamente sobre o cancelamento. A gente também tem aí muito a Sharon Needles, que era uma queen extremamente amada. Só que aí teve denúncia, inclusive, de assédio, né? Ela assediava os groupies, como era colocado. A Aquaria, inclusive, ela fazia parte desses groupies. Ela era uma grande fã. E muitas pessoas falavam que a Sharon Needles, ela tratava todos os fãs dela como empregados, como pessoas subordinadas, das quais ela podia mandar, desmandar, agredir. É uma relação de poder, sabe? E é mais ou menos parecida com essa relação da Sharon Needles, da Cherry Pie, sabe? A Cherry Pie, exatamente, ela era colocada ali como uma pessoa que forneceria empregos, era uma diretora de espetáculos e tal. Então muitas pessoas se aproximavam em busca de um sonho, então porque admirava, e usava daquele poder para exatamente fazer esse tipo de assédio. E foi mais ou menos aí o que a Sharon Needles, claro que com proporções e medidas diferentes, mas ainda assim crimes sendo colocados ali. E a Sharon Needles hoje, ela meio que sumiu, né? Ela tava sempre nas turnês da RuPaul, essas turnês por fora que tem, inclusive junto com a Aquaria. Passou aquele reality show que é os bastidores da tour, e passava a relação da Aquaria com a Sharon Needles, aquela coisa muito de irmandade e tal. Só que após explodir tudo isso aí, houve uma ruptura. A Aquaria, inclusive, não a segue mais. E a Sharon Needles, ela se afastou. Inclusive, o perfil dela é fechado, sabe? Pois é, e é exatamente toda essa questão aí da Sharon Needles, que era uma heroína, assim. Ela era tida como uma heroína, apesar de muitas polêmicas que sempre estavam em volta dela, sabe? Ela fazia performance usando discursos nazistas. E ela falava que aquilo era apenas uma performance. E, gente, pelo amor de Deus... Existem coisas É a mesma coisa, a gente tá falando sobre cancelamento. O nazismo, assim, de certa forma, é algo cancelado. É algo pra não existir na história, ao menos como uma lembrança de algo que foi a coisa mais estúpida, sabe? Uma coisa ridícula que aconteceu. E ela usava isso como entretenimento, não era legal. Também teve vários casos dela fazendo blackface. Então... as pessoas fecharam muitos olhos. A Sharon Needles, ela tinha um privilégio de ainda continuar nesse status como uma grande superstar, de continuar. Ela era uma das queens, inclusive, mais ricas, porque tinha muitas pessoas consumindo. Só que aí as coisas vão levando, sabe? Ela não se desconstruiu nesse tempo, as coisas não mudaram. E até que ela abusou tanto do privilégio dela que chegou num momento que não tem mais como sustentar. Não, e cada artista é responsável pelo que tu vai falar. Tu vai usar a tua arte para manifestar alguma coisa que tu quer falar. E se tu vai usar um discurso ou uma simbologia problemática, como foi o nazismo, a não ser que tu trate isso de uma maneira muito delicada para explicar para as pessoas, e quando se lê pessoas, se lê as pessoas instruídas e não instruídas, que não é uma coisa boa, tu tem que cuidar muito, e daí tu trazer isso pro palco para de alguma maneira elevar isso, idealizar isso, vai contra
tudo que é da arte, tudo que é o movimento artístico, toda a plataforma que tu tem, a voz que tu tem, olha a responsabilidade que tu tem quando tu vai fazer um show em tratar sobre o que tu tá falando, sobre os elementos que tu tá levando. Bianca Del Rio, por exemplo, é uma drag queen que muitas vezes já teve um indício de cancelamento, porque a gente sempre esbarra naquela função de até onde vai a comédia, até onde eu posso ir, que tipo de piada eu posso fazer ou não posso fazer. Pra mim, se Viper, a comédia, ela é engraçada quando todo mundo da sala tá rindo, inclusive a pessoa que foi, entre aspas, atacada, porque a Bianca faz uma comédia de insultos, o que funciona quando tá todo mundo rindo. Agora, quando não tá, tu tá menosprezando a outra pessoa, diminuindo, usando ela pra tirar graça. Então, acho que isso é passível de uma conversa pra desconstrução. E se não é levado em consideração, se a pessoa não quer mudar, o que não é o caso da Bianca, porque numa entrevista ela disse que ela vai se reformulando, ela vai olhando pra si mesma, ela vai reentendendo as piadas. Se não acontece essa desconstrução, aí é de um cancelamento, de eu não rir, mas da piada de alguém que tá menosprezando outra pessoa. E a Sharon vive esse momento, vivia pelo menos esse momento, dá pra ver nos trabalhos dela, que ela sempre brinca com essa situação de tipo, eu era famosa e agora eu não sou mais, agora eu tô em decadência, agora ninguém me vê mais, agora ninguém olha mais pra mim. Ela dava pra ver essa inclinação de acordo com a arte dela. E essas questões antigas dela são muito problemáticas, inclusive de perder a filha drag dela, como a Daisy ilustrou muito bem aqui. Então a Sharon, eu acho que ela fugiu antes do cancelamento e se afastou das redes sociais. Ela, de certa forma, teve aí uma expertise, porque existem coisas das quais que não chega a uma parcela das pessoas que consumem aquilo tudo, que é diferente da Cherry Pie, que ela, em todo episódio, aquelas pessoas que estão consumindo, via aquele lettering ali antes de começar o episódio falando que ela estava totalmente desclassificada por conta de comportamentos tais. E aí as pessoas entendem, só que a Sharon Needles, as pessoas que consomem mais os bastidores vão entender, mas daqui a um tempo talvez ela retorna exatamente por conta dessa estratégia dela de sumir. Mas daqui a pouco ela volta, porque muita gente, inclusive, nem sabe de tudo que esteja acontecendo, sabe? Eu estou falando com você hoje sobre esse tema e sobre várias outras coisas, mas talvez daqui a 5 anos esse vídeo vai estar bem datado, porque existem coisas que a gente já desconstruiu em relação ao que a gente tá falando hoje. E que bom, então, né? É normalizar, né? Exatamente normalizar as conversas. É apenas continuar falando para que a roda esteja ali girando, sabe? É dar continuidade, saber e ter consciência de que ninguém está em um patamar, em um ponto, tido como ali a grande deusa, que pode cancelar, que pode descancelar, que pode fazer tudo. Não, tá todo mundo suscetível à desconstrução diária. É olhar para essa pauta e entender que ela serve para se criar uma sociedade melhor, não para colocar num patamar alguém que é o professor, o aluno, ou alguém que cancela, o cancelador e o cancelado. É basicamente para que a gente consiga viver numa comunidade melhor, mais respeitosa e mais tolerante. E quando a gente fala em cancelamento, pra mim, a gente fala em parar de consumir, não atacar, porque como a Daisy disse muito bem dito, ódio gera ódio. Então, se eu vou atacar outra pessoa, eu não tô sendo muito melhor que ela, sabe? Então, é parar de consumir, é parar de olhar esse conteúdo, ou tentar, de alguma maneira, fazer essa manutenção, conversar com a pessoa. Eu recebo muitos comentários muito legais, sendo de qualquer ótica, sendo de uma palavra que eu tenha dito que já tá em desuso, ou que tem uma interpretação errada, ou seja, até do próprio review do Drag Race, tipo, mano, não era isso, isso tu falou, que nem eu não sabia que Honey Davenport, Honey, eu não sabia que era Mel, por exemplo, não sabia, Honey, eu achei que era uma questão de tratamento, tipo, a gente fala querida e tal, e daí eu falei que eu não sabia, eu falei mas que eu é normal, é isso. Eu falei que não sabia porque que o Honey Davenport estava de abelha, e a galera foi lá e me corrigiu super de boa, e eu aprendi uma coisa nova. É sobre isso, Daisy. E é isso, gente. Essa conversa é muito importante. Eu espero ter mais conversas. Eu espero que também a gente tenha outras collabs. Gostaria de receber os aplausos pra Miss Williams. Tá aqui um prazer enorme, mulher. Um prazer enorme, de verdade, ter você aqui no canal. Eu amei estar aqui. Amiga, deixa eu te contar um segredo. Eu amei estar aqui. Daí quando eu soube que a gente ia gravar junto, eu falei, meu Deus, eu tenho que maquiar muito bem. Eu tô treinando desde terça-feira. Deu certo? Não deu certo. A maquiagem é para todos. Mas eu treinei. Mulher, deixa de ser doida. Eu tô literalmente com nada na cara. Mas tá belíssima e é sobre isso. É sobre isso.
Mas enfim, mas é também a gente entender que cada um tem sua identidade. E você Acho que assim, a estrela tem que brilhar pra todo mundo. Cada um tem sua estrela. Você tem a sua, tem a minha, ela tem a dela. Não é à toa que eu divido o microfone com uma outra menina. Você tá maravilhosa, conceito ela toda. E eu tô aqui, cadê os meus conceitos? O conceito é ser bonita. Esse conceito cobre as coisas. A gente tá belíssima. Para de ser louca, mulher. Para de ser louca. Para de ser louca. E foi um prazer. Divulgue aí as suas redes sociais. Chame o povo pra ver o seu canal, que já é bombado. Mas convide aí pra todo mundo tá lá vendo seus reviews, que são incríveis. Eu fico nua naquelas edições, nas introduções todas que você faz. Porque, gente, eu adoro essa coisa muito aleatória. E você serve, amiga, sabe? Você pega uns meio que eu fico... De onde diabo essa bicha tirou isso? Eu sou aleatoriedade em pessoa. Então, gente, meu canal é Insônia Vlogs. Meu nome é Jefferson. Daí, se você quiser me seguir, é jefferson.herzog. E daí é só me seguir lá no Insônia Vlogs, fazer o bafo lá. E de vez em quando eu vou aparecer aqui no canal, porque eu vou me convidar. A Desirê já tá convidada também pra participar de uma semana de Halloween que a gente vai ter em outubro no canal. A gente vai estar tete a tete aqui, bicha. Eu amo. Gente, eu convidar vocês também, quem quiser se tornar um grande membro aí do canal, pra tá apoiando, porque eu tenho certeza que lá no Insônia também todas as gatas apoiando o canal, porque é muito válido, gente. Vocês não têm noção do quanto ajuda a gente. Então, tem essas pessoas maravilhosas aqui que apoiam o canal, que jogam dinheiro pra boneca, que eu também dou o danoninho na boca, porque eu sou generosa, eu sou uma coisinha gostosinha assim. Então, clica aqui no tornar-se membro e entra pro nosso clubinho. E, gente, é aquela coisa, um vídeo maravilhoso. Amei demais estar com ela aqui participando, conversando. Gravei um review lá, vão lá no canal assistir o review, que foi babado, amor. Vejam todos os vídeos, porque nunca se esqueça, gente. Dignidade já! Já!